Masai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio 003 do Masai Talks. Como vocês já conhecem, já sabem que o Masai Talks é um projeto que foi feito pensando em você, para trazer para você o melhor conteúdo. Você que é empreendedor, você que pensa em abrir um negócio, então compartilhe a partir de já com os amigos. Manda aí o nosso canal para que as pessoas possam acompanhar e possam aprender um pouco com a gente hoje. Eu sou Maíra Dias, gerente administrativa da Construtora Masai, empreendedora do setor de eventos, host do Masai Talks, e estamos aqui para trazer a maior e a melhor experiência para você. Nosso tema de hoje é excepcional, estamos com um convidado maravilhoso e você não pode deixar de estar conosco. Lucas, que também é o nosso host, vai apresentar aqui pra gente o nosso convidado. Como mais uma vez, é uma satisfação, é uma honra estarmos juntos nesse projeto, não é verdade, Lucas? Obrigado, Mai, uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Hoje realmente a gente está muito feliz, dando continuidade aí. Então, como a Maíra falou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá seu like, compartilha esse vídeo. Hoje a gente traz aqui um convidado fantástico. Eu sou suspeito a falar porque eu sou um fã, né? Mas eu queria aqui ler um pouquinho, seguindo aqui o proforme, né, do currículo dessa sumidade que está aqui com a gente, né? Hoje a gente está trazendo ele, que é empreendedor, CEO da Hoffman Station, um orquestrador de pessoas e projetos. Eu já ouvi muito quando se refere a ele a palavra gênio, e eu queria dizer que eu concordo 100% com essa colocação. Seja muito bem-vindo, grande Matheus Hoffman. O prazer é meu, Lucas, a alegria é minha, e a vantagem de não ter currículo é essa, né? O pessoal chama de gênio, chama de orquestrador, né? Não tem currículo, tem que dar um jeito de resolver. Mas é um prazer grande, né? E assim, começar uma semana ao lado de pessoas especiais, com energia positiva, né? Nós estamos aqui nessa vida de passagem, estamos aqui para dividir o nosso melhor, né? Então, por favor, fiquem à vontade, espero estar pelo menos 50% dentro da expectativa de vocês. Tá 200, Matheus, tá 200. Ei, com essa apresentação, o gênio orquestrador, ele tá 100%, né? Ei, aí tem que ser o que geralmente a gente faz. Depois que apresenta, aí a gente sauda aqui com as palminhas, né? Ao convidado, aplausos. E agradecendo realmente, Matheusão, você desde o começo que prontamente se colocou, vamos lá, vamos gravar, pode dizer dia e hora, né? E tá aqui com a gente. Obrigado, de coração, E não amigo. Poderia ser diferente. Eu já tinha dado uma olhada nos dois episódios anteriores, eu vi que tinha muita comida, tudo ali. Não pode perder essa boquinha, eu não posso perder. Pois é, a gente esteve no episódio anterior com o Jaime, né, seu parceirão, nosso parceirão, e assim foi um show realmente. A gente conseguiu conversar um pouquinho de mix building. Você também aí tá muito por dentro, né, desse projeto aí desenvolvido pela Station, que é o Omni, né? Então a gente pôde debruçar bastante. Já me trouxe aqui muito conhecimento, mas eu queria começar falando de você, meu amigo. Quem é Matheus? Como é que você entrou nesse mercado? Conta um pouquinho da sua trajetória aí desde o comecinho. Fica bem à vontade. O tempo é seu. Beleza. Vou tentar aqui resumir um pouco. Matheus é um rapaz que, na minha opinião, tem muita sorte, né? Foi privilegiado por ter contato com o mercado imobiliário e, consequentemente, um pouco do mundo de business, enfim, muito cedo. Eu sempre acompanhei. Minha mãe já está no ramo há quase 40 anos no mercado imobiliário. Uau. E ela me oportunizou acompanhá-la desde cedo. Então, aos 10 anos de idade, eu já acompanhava minha mãe nos atendimentos, já acompanhava em algumas negociações e tive o privilégio, a oportunidade, né, a sorte, né, de ser inserido, de ser forjado nesse meio muito, muito cedo. Acho que tá aí uma brincadeira, não sei se... Brincadeira que é verdade, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, acho que com 12 anos de idade, 11 anos de idade, o meu sonho, né, era ter uma pasta 007. O povo querendo Hot Wheels e Matheus queria uma pasta 007. Eu me lembro muito bem dessa pasta 007, porque de fato esse sonho foi concretizado. E o interessante é que a pasta 007 ela abria de duas formas, ela tanto abria só uma parte, como abria toda e tal, e eu guardava ali uns documentos de mamãe e tudo, e achava aquilo tudo extraordinário. Então, assim, Matheus é esse rapaz que ainda é um
ainda é um menino, ainda estou crescendo, viu, Lucas? Nós somos, né? Nós somos, E que teve a oportunidade realmente de conviver com pessoas brilhantes desde cedo. Então, tem uma pessoa que atuou também no mercado imobiliário durante muito tempo, que eu costumo dizer, e foi o incorporador, construtor que eu conheci, é o mais habilidoso com pessoas, com contagiar pessoas, com ter essa troca de energia de uma forma singular, que foi um incorporador construtor aqui chamado Erle Amorim. Foi um cara que atuou durante um bom tempo no nosso mercado, desenvolveu projetos muito arrojados para a época, né? O pessoal diz que a Hofmeister é arrojada, mas a gente é ficha aí do que os caras antigamente já fizeram e desenvolviam coisas. Tem vários projetos, eu posso citar vários aqui, Camargo Guarnieri, Jardim Imperial, vários empreendimentos. Tem um arrojo arquitetônico bastante relevante. E ele tinha esse encantamento com pessoas. O cara chegava triste, saía contente. Chegava sem dinheiro, saía rico. Então era a forma mais rápida e mais, digamos assim, acelerada de você mudar de vida, né? Bata um papo com ela que você muda de vida. Mas, brincadeiras à parte, era um cara realmente muito acima da média. E eu tive, por conta de minha mãe, também a oportunidade de conviver um pouco com ele. Eu costumo dizer que eu particularmente, meu ídolo, assim, essas coisas, é mais minha mãe mesmo. Né? Porque é tanta gente boa que nos trouxe informações, nos trouxe conhecimento, e fica difícil escolher um ídolo. Então, assim, de fato, eu não sou esse cara que tem um ídolo, não. Mas um ídolo que eu digo aqui na região terrena aqui, né? Fé em Deus. Mas, assim, de fato, eu fui forjado nesse ambiente, como eu disse, desde muito cedo. Então, isso facilitou muito as coisas para mim. Então, quando a pessoa, pô, Matheus é um cara um pouco talentoso e tal, talvez tenha sido aí essa sorte, né? E essa MBA, que toda que você viveu. Essa condição, como eu não tenho currículo, é mais ou menos. Precoce, né? Precoce. É verdade. A gente, né? O quanto é formado desde cedo pelo meio. Por tudo que você vivencia, né? Porque a gente vê Matheus falando tudo isso de pessoas que... E brincadeiras à parte, mas se transformou no gênio que a gente colocou, que é hoje, não é? Por toda a experiência desde cedo. Como você falou, 12 anos, a visão era outra coisa, né? Isso. Os meninos querem brincar e ele querem fazer negócios, querem Parecido aprender com de negócios. o primeiro convidado aqui que a gente teve, né? Verdade, que ficava se preocupando como é que ia como desenrolar viver, as contas, como é que ia viver viver com 16 anos. Exatamente. Exatamente. Mas isso, a gente consegue perceber o quanto isso é bom, porque o quanto nos faz ser grandes e ser diferente. Porque isso é um diferencial. Não é a experiência e a bagagem que você traz de toda essa experiência, de todas essas pessoas que você conviveu, que admirou, que se inspirou, é o que faz ser hoje. Exato, exato. E aí, assim, né, pegou aquela pastinha ali do 007, Matheusão, e aí quando é que realmente começou a botar uns contratozinhos ali na pastinha, atuar, começou atuando como corretor? Eu comecei aos 18, mas antes da pastinha 007, depois da pastinha 007, teve um outro gadget aí que eu ganhei, também de um cara do mercado imobiliário, um cara, pô, muito envolvente também, bacana, chamado Araújo, não sei se vocês já o conheceram, da Araújo Imobiliária, e eu me recordo que eu queria também uma agenda eletrônica, ó, era para botar o contato dos clientes por ali e tal, ia ter algum viés, né, mais organizado, não perder os contatos, e aí Araújo me deu de presente, um cara muito bacana também, gosto muito dele, ainda hoje a gente troca boas ideias, me deu de presente uma agendinha eletrônica. Mas na corretagem, antes da corretagem, eu atuei também, graças a Deus, como despachante e office boy, o que talvez tenha, das minhas fases profissionais, e eu quero viver outras também, se Deus quiser, tenha me proporcionado um ganho, assim, do ponto de vista... não só emocional, mas de contato com pessoas, de você às vezes você ter a certeza que a coisa não depende só de você, então você trabalha bem essa questão das coisas no seu tempo, da paciência, porque os processos, quando você tem um terceiro, que é um agente financeiro, os processos saem da autonomia do vendedor e do comprador, então há um outro trâmite, né? E nessas indas e vindas, eu particularmente tenho que registrar aqui que foi uma fase profissional
que contribuiu muito, muito mesmo. Perdão. Esse Matheus é profissional da área imobiliária e principalmente, eu acho, profissional de pessoas, porque eu atuo com pessoas. Minha prioridade são as relações que eu construo com as pessoas que trabalham junto, né, conosco. Então, essa fase foi bem interessante. Mas aos 18 anos eu iniciei como corretor de imóveis e, graças a Deus, é uma profissão também que eu particularmente valorizo bastante. Corretor de imóveis é um viabilizador, ele sonha junto com o cliente acha que não dá e ele senta e discorre, argumenta, viabiliza junto com o cliente as contas e a coisa acaba acontecendo, às vezes até melhor do que o cliente, ou, aliás, boa parte das vezes até melhor do que o cliente imaginava, porque quando o cliente ali tá tudo com ele, as informações estão todas com ele, às vezes ele perde um pouco a condição de raciocínio, de montar uma forma de pagamento, uma estratégia. Às vezes ele tem um bem que nem ele lembrava mais e o corretor disse, não, mas dá pra gente viabilizar com aquele seu terreno, com aquele seu apartamento que tá lá. Então, é muito interessante essa forma com que o agente imobiliário, o corretor de imóveis, ele procura conduzir, procura de fato viabilizar a negociação, né? Então, assim, eu particularmente sou muito grato em ter essa oportunidade de atuar também como corretor de imóveis e sou muito grato pelas relações que nós temos com corretores de imóveis brilhantes, pessoas que assim têm a minha admiração, sem dúvida. Porque você acaba fazendo isso mesmo. Ele busca um corretor para comprar aquele bem, mas o corretor vai viabilizar e solucionar a vida do cliente, não só naquela compra, porque como ele programa até a questão financeira, ele soluciona para frente. Né? Não isso, e muitas vezes, assim, o que eu vejo, né? Às vezes o próprio cliente nem sabe o que quer, né? Verdade. E o corretor, ele tem essa habilidade, né, de fazer ali uma venda consultiva, onde ele vai entender de fato, e às vezes ele fala assim, você estava me falando isso aqui, mas vamos ver por aqui? E acaba sendo realmente um caminho melhor. A gente vê isso acontecendo muito todos os dias, né? Na verdade. A gente tem um case, Lucas. Eu tenho a honra de trabalhar também com o Felipe Londres, que para mim, né? E aí, com maior respeito aos demais, é o melhor profissional imobiliário que eu conheço, né? E tem um case de Felipe muito interessante, que o cliente não queria, desculpe quem não é de João Pessoa, mas tem um bairro chamado Altiplano aqui. O cliente não queria, no bairro do Altiplano, não queria de forma alguma um apartamento em construção, tá? E tinha um terceiro requisito que ele também não queria. E Felipe acabou vendendo a ele no Altiplano, em construção e com esse terceiro requisito também. Então, assim, às vezes, de fato, nós construímos um primeiro cenário, mas esse cenário, o profissional do ramo imobiliário, ele vai desenvolvendo com você, vai atualizando, dando um update aí nesse cenário, e daqui a pouco você percebe que aquele cenário inicial já não te representa mais, já não era o melhor para você, para sua família. Então o Felipe é um cara extremamente habilidoso e tem alguns cases desses assim com ele que me chamam muita atenção. É muito bacana, né, quando a gente vê isso, porque de fato a figura do corretor, né, ela precisa, e eu acho que cada vez mais está sendo valorizada no sentido de que realmente é um facilitador ali e um gerador de soluções, como Maíra trouxe. Né? Então, exemplos como esse, cases como esse, que ilustram isso, a gente vê quase que diariamente, né, na nossa rotina, e é muito bacana porque o melhor negócio é aquele que a gente encontra o cliente depois de um tempo e o cliente está mais satisfeito do que no dia que fechou, né, a negociação ali. Então, isso realmente faz todo sentido aí para a nossa cadeia, né? Que é uma cadeia muito grande. Perfeito. E aí, dentro dessa cadeia muito grande que a gente tem a parte da venda, da corretagem, tudo, mas tem uma cadeia muito maior, e aí eu acredito que queria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi visualizar isso e como é que foi a transição, que na verdade não é uma transição, foi um agregamento aí à Station, à imobiliária que já existia. Como é que foi esse processo? Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é a Station e tudo, e como é que foi o começo disso.
Eu costumo dizer que negócios, eles são gerados por algumas, digamos assim, algumas situações. Dentre elas, pode ser necessidade, né? Pode ser inquietação, Sim. pode ser vontade de evoluir, né? Então, a Station, ela nasce com um misto disso tudo, e sem dúvida com inputs de alguns parceiros, né, que eu tenho medo aqui de citar e esquecer alguns, tá? Mas parceiros locais, inclusive não locais também. E é muito interessante porque na nossa parceria com a Massai, é como se a Station já existisse antes, tá? Porque junto à Massai e algumas outras empresas, e aqui eu vou falar da que me convidou aqui, sim. Né? Enfim, são várias, mas para não esquecer de ninguém, não ser injusto. Mas a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco, ou pelo menos de acompanhar um pouco, a parte de desenvolvimento de projetos da própria Massai. E de outras empresas também, enfim. Então, tinha algo que a gente percebia, né, em conjunto e poderia... digamos assim, evoluir em vários sentidos, né? E evoluir junto, né? E o interessante é que antes a gente discutia muito, todos nós, ao desenvolver um projeto, vamos lá, gente, o terreno tem 1.000 metros, então a gente constrói aqui 4.000 metros de área privativa, vai ser apartamento de 3 quartos, vai ser 2 quartos, e a gente começava essa discussão, tá? Que é normal, natural. Sim. E depois a gente ia para a questão de itens de lazer e tudo mais. Então, assim, a gente não discutia muito, primeiro, quem era, para quem a gente estava desenvolvendo aquele projeto. Sim. Porque, para a gente, o ideal era que atendesse do casal com 3 filhos ao idoso sozinho. A gente queria desenvolver um projeto que ele fosse o mais... aceitável possível, né? Que tivesse a maior demanda possível. A gente sempre tenta criar os cenários mais seguros possível. Isso é da natureza humana, enfim. E a gente percebe num dado momento que não só o mercado imobiliário, mas todos os mercados, os outros bem antes da gente, né? O automobilístico, da moda, todos eles bem antes da gente. A gente precisava desenvolver produtos agora que tivessem um público focal mais claro, né? Por mais que pudesse atender outros públicos, mas tivesse um público, nicho. Isso, tivesse um público que de fato a gente estivesse desenvolvendo aquele projeto priorizando, né, o estilo de vida, priorizando as necessidades, priorizando a forma de pensar o comportamento daquele público. E dentro disso, a gente tem uma outra perspectiva e também inquietava um pouco, incomodava um pouco, era o seguinte: como é que a gente consegue, dentro das nossas limitações financeiras, né? E aí eu não estou falando mais de 3 quartos, 2 quartos, metragem, quantidade de unidades. Mas como é que a gente conseguiria desenvolver projetos que estivesse, não sei se em pé de igualdade, mas a nossa ideia é essa, né? Mas o mais próximo possível de uma arquitetura global. De uma arquitetura que pode estar em qualquer lugar do mundo, em lugar rico, em lugar sem ser rico, enfim, pode estar na Índia, pode estar na China, pode estar na Europa. Nós queríamos desenvolver uma arquitetura, ou pelo menos participar desse desenvolvimento, de uma arquitetura que estivesse alinhada com a contemporaneidade, tá, da arquitetura. E aí, de novo, não é só estético. O estético é muito importante, mas não é só estético. Como é que a gente desenvolve projetos que tenha, como a gente estava conversando aqui antes, mais permeabilidade, que tenha mais zonas de transição. O que é uma zona de transição? Né? Como a gente, conhecendo um pouco mais de urbanismo, ou lendo um pouco mais sobre urbanismo e sobre soluções urbanísticas de qualidade no mundo, como a gente pode inserir o nosso projeto de uma forma que, quando a nossa cidade evoluir, que vai evoluir, já está evoluindo, em segurança, iluminação pública, em mais áreas para pedestre, em mais ruas, que são as shared zones, né, que são ruas que você tem carro, você tem pedestre, e existe uma limitação de velocidade robusta, né, e nós vamos evoluir para isso, pode ter certeza, tá? Como é que, quando isso acontecer, os nossos projetos estarão mais integrados a essa linguagem? Como é que a gente, nas zonas de transição, promove os encontros? Porque
Você está chegando, a zona de transição, me perdoe, Fica à os nossos vontade, projetos antes dessa visão são os elevadores. Você Sim. dá um bom dia. Aquilo é uma zona de transição. Verdade. Você está ali em Excelente transição. exemplo. Então você dá um bom dia, uma boa tarde, você segura a porta do elevador, a pessoa está chegando aí. Então, assim, isso acontece. Aham. Mas como é que a gente começa a explorar situações e motivar os condôminos a, por exemplo, se encontrarem num corredor do seu pavimento para encher uma garrafa com água com gás, Uhum. enfim, no filtro coletivo. Legal. Como é que você, por exemplo, como é que a incorporadora, construtora, desenvolvedora, como queira, como é que ela, por exemplo, pode promover os encontros no térreo do edifício enquanto você espera um Uber ou espera um colega passar para te apanhar? Como é que a gente coloca verde nessa área? Como é que a gente deixa essa área com o pé direito alto, com a iluminação natural? Como é que a gente promove, né, esse bem-estar para que essa zona de transição, que era o elevador, pode agora ser um puta jardim na Uhum. entrada do prédio, com pássaros cantando, né? De repente com uma melodia ali de uma música baixinho, de repente com algumas fontes de água. Então, assim, por que não sonhar com coisas que são concretizáveis, né? Perfeito. Então, a partir desses sonhos, a partir desse misto de necessidade, de inquietação, eu diria que reconhecimento da nossa finitude, maturidade, Uhum. é o que nos permite dizer assim, peraí, por que eu não posso fazer? Né? Quem foi que disse que eu não podia fazer? Né? E esse discurso é um discurso que de fato a gente acredita muito e vive no dia a dia. Né? Nós temos 2 pilares e não vou dizer que são inegociáveis, são mais do que inegociáveis, são a nossa fundação e o que a gente acredita e o que a gente vive. Né? Primeiro, trabalhe junto a pessoas que você de fato admira, reconhece valor, porque isso, o nome disso é egoísmo. É você trabalhar junto a pessoas que você de fato valoriza, te traz uma qualidade de vida gigantesca e te tira muito de sabor, certo? E o segundo pilar é uma coisa que sempre me incomodou pessoalmente, porque de fato, sendo prestador de serviço e sempre grato por isso, eu vi às vezes algumas condições que já estavam estabelecidas e que não eram rompidas, porque o cara já estava numa posição, você prestava o serviço, trazia boas ideias, estruturava um pouco da coisa, Uhum. mas sua participação era quase zero. Verdade. Então, assim, o nosso segundo pilar é o seguinte: não só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Quem tem boas ideias, Uhum. coragem, fé e perseverança consegue trazer, transformar essas ideias em algum projeto que principalmente você acredita ser viável, tem espaço para desenvolver junto com a gente e ganhar junto com a gente. Então, assim, esses 2 pilares são crenças que a gente leva conosco e a Station, ela é de fato o tijolo, o cimento e o ferro desses 2 pilares. É a concretude dessas 2 ideias. Fantástico. Aí fala. É, Fala, como tá pode? Vendo, né? Tá vendo, né, Maíra? Aí depois vai dizer que eu falo aqui. Uma aula aqui, dando uma aula aqui. de Pra Foi o gente. café. Botaram alguma coisa no meu café. Uma aula Mas- dessa. Mas para você ver, né, que é uma visão muito alinhada também, né, o que a gente conversou com o Alisson, essa questão de compartilhar resultado, né, e eu acho assim que isso foi um dos grandes diferenciais, né, que eu vi na Massai, Com que eu certeza. vejo na Hoffman Station e nessa gestão, né, porque isso vem da gestão, né, isso vem do que realmente é a essência, o que vocês acreditam e tudo, e isso faz com que vocês sejam o que vocês são hoje, né, porque de fato ali está oportunizando para várias vidas, para várias ideias, para várias mentes, né, que realmente ali possam ter uma mudança de vida, né? Todo mundo quer ter uma vida mais confortável, né, entregar o melhor para a sua família, isso é natural e assim saudável, e natural e saudável saudável. e gostoso, né? E viabilizar isso, assim, cara, é um negócio fantástico. É como você falou, Matheus, isso vem da mentalidade. Eu acho que vocês se conformando e trazendo isso e publicizando, né, aqui num podcast, parabéns, realmente eu acho que é muito bacana.
E eu acho que isso inspira outros empreendedores, outros empresários e tudo, a realmente parar um pouquinho, pensar, será que da forma que eu estou fazendo aqui, matando tá fazendo sentido, né? Então eu vejo isso como uma visão de prosperidade, né? A partir do momento que você traz a prosperidade, abundância e tudo, você vai realmente multiplicando, né? Então é muito bacana, como você falou, a gente tem que se cercar de pessoas, né, boas que a gente admira e tudo para estar junto, e graças a Deus tivemos essa sorte, né? Mas estamos aqui tendo essa sorte, esse privilégio, e realmente é uma visão de vencedor, na minha opinião. Eu sou apaixonado por essa visão, apaixonado mesmo, e isso é uma coisa que motiva qualquer ser humano a realmente entregar o melhor, né? A pensar fora da caixa mesmo, para poder avançar junto. E para durar, Lucas, quando eu digo durar, essa questão de durar tem um aspecto que eu acho relevante. É o durar enquanto fizer sentido, tá? Sim. Porque nós temos que torcer pelas pessoas, tá? Nossa relação com as pessoas deve ser uma relação de torcer por elas, e quanto melhor elas estiverem, melhor estaremos nós, tá? Perfeito. Mas para durar, pelo tempo que aquela parceria estiver funcionando bacana junto, para durar tem que ter alinhamento, né? Tem que ter essa visão aí do ganha-ganha, tem que ter essa visão de, às vezes eu caio, você pega na minha mão. Às vezes você cai, eu pego na sua mão. Essa visão é o que permite durar. Então, para ter médio prazo, para ter longo prazo, e às vezes o prazo é curto no primeiro momento, mas é mais longo no segundo. Sim. Tá? Eu acredito muito, tem de haver esse alinhamento de visão, é uma coisa que a Massai, né, por meio não só das lideranças, mas de todo o corpo, tem essa cultura. Né? Isso é muito bacana, porque, como você disse há pouco, faz sentido. Né? E quando faz sentido, aí a gente aceita melhor, e quando faz sentido, a gente compra a ideia. Verdade. É diferente de você impor uma ideia. Né? É muito bacana. E parabéns mais uma vez por essa iniciativa maravilhosa. Obrigado. Porque só quem já esteve aqui sente, aqui é uma energia muito boa, né? Obrigado. Coisa alegre, aconchegante. Só achei que tem pouca comida, viu? Porque no o vídeo parecia tá vindo. o rodízio, né? A picanha daqui a pouco, né? Pra não atrapalhar enquanto você tá falando, comendo, entendeu? Aí a gente segura mais um pouquinho. Daqui a pouco chega. É Fica à vontade. quando a gente fala de tudo isso, o quanto essa sintonia e esse compartilhamento, ele faz sentido, né? Porque isso acaba descendo e contagiando todo mundo, não é? Liderança, pessoas que chegam, o corpo que está ali pensando, desce com essa cadeira e pensa. Isso é muito importante, porque cria esse resultado, cria esse compartilhamento, cria essa energia, e é o que faz sentido. Quando tudo isso está muito engajado, essa engrenagem está funcionando legal, a gente consegue transferir, né, para o meu público, para o meu cliente, para a cidade, para a população, para a sociedade, o melhor. Né? Porque é isso que essa parceria acaba gerando, né? Acaba transferindo e acaba entregando. Na verdade, quando a gente Hofmannsthal que pensa em incorporar, em pensar e desenvolver, é para entregar o melhor. Sem dúvida. Não é? Exato, e essa sintonia gera esse resultado. É impossível não gerar um resultado como esse, não é verdade? É verdade. E assim, eu penso que nesse contexto que a gente está trazendo, né, tem muita responsabilidade nossa nesse trabalho. Primeiro, por ser uma cadeia gigantesca, alimentar o PIB, né, da nossa nação e tudo. E segundo, porque a gente está falando de vidas, né, de pessoas que vão viver, que vão passar, que vão se conectar, criar conexões, e aí isso é muito forte, né, Matheus, na Hofmann? Essa questão de criar pontes, criar conexões, isso tá muito dentro do discurso, tanto da Station em si, como dos empreendimentos que são desenvolvidos e entregues. E um exemplo bacana, assim, que eu sou fã mesmo, é o Bara, né, que aí já é um outro negócio, mas também dentro da mesma vertente imobiliária, só que no ramo da hotelaria. E aí eu queria entender como é que você chegou, né, na hotelaria em si e tal, como é que isso se descortinou aí na sua vida? Beleza. Em 2016, nós começamos a fazer uma pesquisa sobre hotelaria no mundo,
com alguns pré-requisitos. Pré-requisito 1, nós estávamos observando os hotéis independentes, os hotéis que não estão alocados ou ancorados em cadeias hoteleiras, grandes redes e tudo mais. E situação 2, nós enxergamos alguns projetos hoteleiros, que era o segundo pré-requisito, que são categorizados como hotéis lifestyle, de 2015, 2016, por aí. E que são hotéis que acreditam numa premissa muito difundida na Europa, chamada Luxury Lean ou luxo enxuto, luxo acessível, né? Onde o hotel tem uma pegada de desenho, de design, de arquitetura, de conforto, e ele desidrata a parte de serviços em relação a hotéis de luxo. Tá? Ele desidrata a questão de serviços e consegue gerar uma tarifa que pessoas como eu podem acessar sem maiores dificuldades. Tá? Então, é uma tarifa affordable, uma tarifa viável para uma pessoa classe média, e estando, né, na própria Europa, tem uma classe média baixa mesmo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque esses hotéis, eles procuram se inserir na cidade, primeiro ativando gastronomicamente operações que convidem os locais para dentro do hotel. Então, toda aquela história que foi construída de que no hotel é caro, no hotel é negócio para gringo, tudo aquilo eles desconstruíram, tá? E desenvolveram uma linha, né, de hotel lifestyle. E nessa pesquisa a gente identificou uma operação na Colômbia, né, chamada Click Clack, e algumas operações na Europa, 25 Hours, Citizen M, Rockstone Hotels, The Student Hotel, que começou com Student Living e depois virou hotelaria. Então, vários cases. Ace Hotels está nos Estados Unidos também, está nos Estados Unidos. Então, assim, vários cases que gozavam dessa filosofia, dessa lógica, né, de estruturação de hotelaria, pegando os lobbies que antes eram lobbies, me perdoe, eram áreas perdidas, e transformando esses lobbies em operações gastronômicas, em coworkers e por aí vai. E dentro dessa linha, realmente o hotel colombiano nos chamou muita atenção. Perfeito. Na época tivemos em Bogotá, conhecendo a operação de Bogotá, e nessa relação que depois transcorreu aí alguns anos de parceria com os fundadores de lá, aqui tentando buscar algumas negociações no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e algumas viagens junto com eles e tudo, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer o arquiteto, né, que é o arquiteto do Bar Hotel, e que é o arquiteto também das duas operações do Click Clack, em Bogotá e em Medellín. E dessa relação são os caras muito focados em permeabilidade de projeto, muito focados de fato numa arquitetura que aprendi recentemente com um parceiro da Massai nosso, chamado Ricardo Nogueira, que é um puta arquiteto. Verdade. Ele disse um termo que eu gostei muito, a arquitetura não datada. Eu gosto muito de assistir vídeos de arquitetos, porque o vocabulário dá um upgrade violento. É verdade. Né? E de fato os caras, eles falando é quase uma melodia, dependendo do arquiteto. Arquitetura não datada. Não datada. Aprenda também, mas não fui eu não, foi Ricardo Nogueira. É o famoso arquitetura atemporal. Né? Aquela que daqui a 30, 40, 50 anos estará atualizado, como a gente já vê em alguns lugares. Você tem um case no Brasil, para mim, é o Hotel Unique em São Paulo, que é um projeto possivelmente do século passado. Foi inaugurado em 2002, eu não acredito que aquele projeto tenha sido construído em 2 anos, então é do século passado, e eu lhe digo com muita humildade, e não conheço outro projeto no Brasil, tirando o Cidade Matarazzo, enfim, tão arrojado em hotelaria quanto o Unique Hotel. E talvez no mundo tenham poucos. Então, assim, essa arquitetura atemporal não datada, né, é um traço também dos arquitetos lá da Colômbia, que é a Plan B. E dentro dessa lógica, graças a Deus e dessa parceria com a Massai, né, eu costumo dizer o seguinte, eu acabo ficando um pouquinho mais com a parte menos chata, né? Buscando arquiteto, não sei o que, e depois eu vou levar uma pizza aqui nesse negócio. Rapaz, se os caras não se tocaram ainda, esse rapaz tá errado esse negócio. Quem tem que ficar com a parte chata é Matheus, né? Mas brincadeiras à parte, né, dessa parceria que, graças a Deus, e eu sou muito grato, a gente vem em conjunto, né, viabilizando projetos, na minha opinião,
e volta lá para o início da conversa, projetos que podiam estar em qualquer lugar do planeta e não seriam projetos medíocres, né, nem seriam projetos, digamos assim, triviais. Projetos, sem dúvida, acima da média. É verdade, né? A gente tem alguns não, tem vários exemplos, né? Mas pegando o Bara aí na hotelaria, a gente pegando aí residencial, né? Falando do NEO, que é um espetáculo de projeto, realmente agrega demais aqui na parte residencial. E aí depois de alguns anos aí de desenvolvimento, o Omni, né? Que aí a gente traz o maior empreendimento aqui da Paraíba, feito de profissionais de saúde para profissionais de saúde, né? E teve toda uma modelagem, Jaime estava aqui no episódio anterior conversando com a gente, e teve toda uma modelagem que foram muitos anos mesmo, né, Matheus? 5 anos. 5 anos de desenvolvimento. Né? E se pensaram ali várias possibilidades para o Omni e tal, e dentro disso, você acha hoje, a gente já sabe o sucesso que é, mas atingiu aquela expectativazinha de 5 anos lá atrás? Qual é o seu sentimento? É porque isso aí é um ponto importante que você tratou, né? Os ciclos dentro do mercado imobiliário, eles são ciclos bastante longos. Quem está de fora, às vezes, não tem uma noção tão aproximada da quantidade de tempo que se leva desenvolvendo e viabilizando, né? A parte de funding, tem vários aspectos, são aspectos fundamentais para poder o empreendimento imobiliário ser colocado de pé, né? E obviamente ter início, meio e fim, fechar o ciclo. Então, assim, é interessante essa questão em particular, porque imagine que você está participando do desenvolvimento de um projeto e daqui a 3 anos, uma área específica lá que você tenha posicionado, ela perde completamente o sentido. E aí? O que é que você faz? Você segue assim mesmo, porque já fez até ali, né? E tal, ou você muda, né? Então nós temos alguns casos, não é um nem dois, de projetos que nós revisitamos. Tinha um que tinha mais salas empresariais e essas salas viraram apartamentos com pé direito duplo, que tinha um pé direito mais alto. Então, a gente revisitou e sempre revisitaremos, porque existe uma constante, que é a mudança, tá? E que por mais que, graças a Deus, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos lá um comitê que tem um cara brilhante no design, tem uma pessoa excepcional na parte de gestão, na parte de controle, prazos, acompanhamento, tem gente boa na engenharia. Então, nessa equipe multidisciplinar, por mais que seja uma equipe brilhante, o único peru que tem lá sou eu, né? Fico peruando na reunião, dançando besteira, né? Por mais que você esteja coberto, com esse cobertor de pessoas brilhantes, mas existem fatores que são completamente não gerenciáveis. São fatores, graças a Deus que existem, são fatores externos, que geram dinamicidade e mudança. Perfeito. Se tem uma palavra que a gente gosta muito, é a mudança. Perfeito. Certo? Agora, a gente busca uma mudança positiva. Não é porque mudou que tem que ser ruim, não. Sim. Entendeu? Pode e deve mudar para melhor. Então, dentro desse universo, você inicia um projeto pensando uma coisa e ao lançar, às vezes, ele muda bastante. Mas tem uma questão do Omni aí que a gente tem um agradecimento a fazer. Eu acho importante a um incorporador, né, chamado André Laguna. Vou mandar esse podcast para ele depois. Mano. De uma incorporadora extraordinária, tá? Desenvolve projetos excepcionais, que tem um primor na entrega dos projetos, chamada incorporadora Laguna, que fica em Curitiba, né? E chegar a esse modelo de medical center, a gente deve aí ao André, porque ele abriu essa conversa numa viagem que fizemos, inclusive, com os diretores da Massai. Ele abriu essa conversa de medical center e tudo, e a partir dessa conversa a gente começou a raciocinar, desenvolver, soltar pesquisa, entender mercado, né? Mas você veja que a informação
ela não só é dinâmica, né, como ela pode estar, essa conversa foi uma conversa em Munique, na Alemanha, então assim, ela pode estar um pouquinho distante e às vezes ela está na sala ao lado. Perfeito. Né? O importante é a gente estar com os ouvidos realmente né? bem atentos às pessoas que a gente considera Verdade. são pessoas interessantes, né? É verdade. E assim, né, eu e o Alisson, a gente teve uma conversa com o professor Romeu Bussarello, né? Acredito que o homem conhece, Bacana. né? Orabá, ele fala Orabá, né? Então, exatamente, eu ia falar exatamente disso. É Orabá e colocar os olhos para passear, né? Que aí são essas referências que você vai... As ideias vêm. Né? E as ideias vêm, a gente começa a criar, né, conexões, as sinapses vão ali funcionando de uma forma diferente e tudo. Então é realmente muito importante você estar... né, no meio do mundo, no meio da rua mesmo ali, buscando, né, em cada local que você vai, em cada experiência que você tem, trazer alguma coisa, porque eu acho que no fim das contas o que a gente entrega é isso, é experiência, né? E aí experiência a gente está falando dos nossos sentidos, né? Então é muito importante, eu sei, né? E eu e Maíra que somos suspeitos a falar, porque nós somos fãs da sede, né? Da Station, e a gente sabe que vocês geram experiência em todos os sentidos lá. A gente chega, primeiro tem não, conseguem. Aí eu digo como visitante, como usuário, que vocês realmente conseguem. Quando a gente chega ali, já tem aquela música tocando, aquele cheirinho de pão, de café, aquele atendimento caloroso e tudo, né? O visual que é muito bacana. E isso eu queria que você relatasse aqui pra gente, mas eu acredito que foi tudo muito bem pensado. Aí eu vou relatar com certeza, porque assim, primeiro a gente tem uma gratidão enorme e uma admiração brutal pelo nosso gestor de hospitalidade, né? Que é gestor, é operacional, é do bem, que é o seu Alberto. Sim. Né? A gente tem a oportunidade, como eu disse, de trabalhar com pessoas que a gente admira, e a história que nós construímos com o seu Alberto, só ele sabe e só a gente sabe. Foi uma história construída, né? De fato, seu Alberto, eu costumo dizer que se ele passar uma semana sem ir na rua, a gente fecha as portas. Não aguenta não, ficar uma semana sem ele não. Mas brincadeiras à parte, a gente leva a sério a palavra hospitalidade, né? Mas a gente leva a sério de uma forma natural, não é de uma forma neurótica. Entendeu? A gente leva a sério de uma forma que a jornada da hospitalidade ela tem que ser agradável, né? Então, seu Alberto realmente é uma pessoa muito dedicada. Tem várias outras pessoas, há pouco tempo está conosco também a Sara, tem contribuído muito nessa parte, mas assim, a gente leva a sério porque tem uma passagem, eu lembro já da pessoa, para não esquecer de citar, mas é um cara que hoje é fotógrafo também, ele é daquelas barbearias Corleone. Sei. Eu lembro já o nome dele. Um cara do bem, aparentemente, um cara muito bacana. E tem uma passagem dele interessante. Ele diz o seguinte: com o avanço, né, da questão de você fazer a compra online e tal, o preço geralmente é mais barato, é mais cômodo, né? Chega lá na sua residência. Sair de casa para ir para uma reunião, para ir para uma conversa, ou para comprar algo, tem que ser uma experiência social relevante. Uma experiência social relevante. E não existe, pelo menos eu desconheço, experiência social relevante sem pessoas interessantes. Sim. Entendeu? Então, assim, seu Alberto é uma pessoa interessante que faz a diferença nessa tentativa nossa de ter uma experiência social relevante, a pessoa ir se dirigir até a Station. Então, assim, a gente de fato leva a sério, né, e com muita... Eu diria que se você disser, Matheus, qual é o ambiente prioritário na rua? É a recepção. Me perdoe, todos são importantes, mas a recepção é o mais importante. O mais importante. Entendeu? Então, é uma filosofia, a gente acredita nisso, né? E se estamos errados ou não, aí é a velha história, né? Eu não acredito em receita. Sim. Eu acredito em crença, né? Se você acredita, toque o seu disco. Quando alguém me pede uma opinião, eu digo, das situações que você trouxe, qual é que você mais acredita? Porque no fim das contas,
para ter a resiliência, para perseverar naquela ação, naquela viabilização, ou você acredita ou fica muito pesado e muito possivelmente você vai desistir. Muito possivelmente. Quando as pessoas desistem, em regra, não é porque está dando tudo errado. É porque elas não acreditam mais. Ou nunca acreditaram. Por isso que eu não acredito também em profissão que dá dinheiro e profissão que não dá dinheiro. Compreende? Verdade. Inclusive, tenho muito medo disso. Porque você tem que acreditar no que você entrega. Uhum. Inclusive para você se posicionar. Se você não é relevante, e aí lá vou eu dar uma de pitaqueiro. Vou olhar para a câmera. Pitaqueiro. Fala pro pessoal de casa. Versão Matheus Pitaqueiro. Pós-Covid. Deus queira, né? Mas vamos lá. Se você não se sente relevante, se você não se sente uma pessoa, não é uma peça, uma pessoa importante na corporação, na empresa, ou como eu gosto de dizer, na bodega que você, brincadeiras à parte, que você participa e faz parte, é melhor ir embora e buscar um espaço que se pareça mais com você e que as pessoas enxerguem mais valor em você. Então, eu acredito muito nisso. O posicionamento que muita gente fala, tem que se posicionar. Mas para você se posicionar, primeiro você tem que ter, além da sua autoestima, a consciência de que você é relevante para o que você está fazendo. Sim. Compreende? Senão você não se posiciona porque você tem medo de se posicionar. Pô, se me botar para fora, bota outro aqui no meu lugar, então você não é tão relevante. Compreende? Perfeito. Não é insubstituível, é relevante. Uhum. É diferente. Eu particularmente acho que ninguém, pelo menos por aqui, é insubstituível. Mas relevante é diferente. Perfeito. Que aula, hein? Ainda falou para o pessoal de casa, né? Pitaqueiro. Não, e eu acho assim que esses insights, esses conselhos, se permite chamar assim, Matheus, mas isso agrega valor demais para a nossa audiência, para o nosso mercado e para a nossa sociedade, né? E eu tenho certeza que dentro de todo o propósito do que você já construiu e de muito mais que vem aí pela frente, eu não tenho dúvida, e espero que a gente esteja junto aí. Amém. Em muita coisa. Pra aprender, né? Pra aprender, porque só hoje aqui... Alisson me deu um conselho lá atrás, né? Quando eu perguntei pra ele, vou abrir aqui, tá? Que eu perguntei pra ele um conselho, pedi pra ele um conselho, ele falou, Lucas, pinto voa com águia. Como é? Pinto voa com águia. Eu já sei que eu sou o pinto. Não, na minha história isso é a águia, eu sou o pinto voando, rapaz. Né? Mas assim, é muito bacana a gente poder ter essas águias aqui, né? Porque a gente está absorvendo na fonte, né? Mas a gente está compartilhando. E a ideia do podcast é exatamente esse, né? É levar esse conhecimento que vocês têm, trocar essas ideias e tudo para realmente profissionalizar nosso mercado, abrir a mente de várias pessoas que hoje estão indecisas. Como você falou, se não está fazendo sentido, se você não acredita, né, talvez seja a hora de mudar. E como você trouxe também, Matheus, mudar não é ruim. Né? Não. Eu também tenho essa visão, que mudar não é ruim. Eu acho que mudar é bom. Né? Toda situação a gente vai conseguir ali visualizar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Aí é uma questão de mentalidade de escolha. Né? E eu acho que casa muito bem. Verdade. A gente consegue observar e ver toda essa aula, né? Todos esses conselhos que foram dados. E nós somos privilegiados porque nós convivemos diariamente com vocês. E mais do que a gente, como você bem falou, a ideia é a gente trazer o melhor conteúdo e a maior experiência para quem é um empresário ou para quem pensa em abrir um negócio. Porque essa é a ideia. Né, de você poder pegar esses conselhos, pegar essas dicas e dizer, não, eu tenho que colocar isso na minha vida para que eu realmente tenha resiliência, para que eu não desista, para que eu seja relevante, para que eu faça acontecer, para que eu entregue o melhor, né? Fantástico. Isso. Estamos atingindo o que o podcast realmente quer, trazer, né? Esses conselhos e essas dicas para as pessoas e isso ter relevância na vida das pessoas. Exatamente, e de uma forma bem natural, né? A gente não tem roteiro, não tem script, é bem descontraído mesmo. A sorte é que os nossos convidados são muito bons, né? Conseguem levar e deixar a gente bem de boa, nos ajudam muito, aí é muito light fazer, realmente. Mas assim, eu queria que você desse, meu amigo, suas considerações finais, se você quiser falar um pouquinho, né, do que vem pela frente aí na sua cabeça, o que é que você vislumbra, mas queria lhe deixar bem à vontade mesmo. Maravilha.
Gente, primeiro, nas considerações finais, eu queria deixar aqui a minha gratidão por esse momento, tá? Pela vida de todos que estão aqui, né? Mas por esse momento. Como é bom ter momentos assim, né? Momentos que de fato nos animam, nos geram entusiasmo, né? E a vida na balança, eu creio muito que a gente tem mais momentos assim, né? Isso é muito gostoso. Isso aqui, como eu estava brincando com vocês anteriormente, é melhor do que trabalhar. E eu queria deixar um recado que eu sempre gosto de bater nessa tecla quando eventualmente eu tenho a oportunidade de dar uma palavrinha. E é o seguinte, nós não necessariamente precisamos de um coach, um líder. Nós somos nosso líder, nós somos o nosso coach. Nós olhamos no espelho e enxergamos que nós podemos em conjunto construir. Então, assim, é muito bom você ter pushes, empurrões, é uma palavra bacana, mas eu acredito em time. Então, sinceramente, eu acredito em liderança alternada. Ora você lidera junto, ora você é liderado, ora você lidera de novo, ora você é liderado. Você está passando de 5 projetos, 3 você é liderado, 2 você está ajudando a liderar. Porque na dinamicidade do mundo das informações, eu não vejo, pessoalmente falando, e com devido respeito, nem mesmo Elon Musk, nem o finado Steve Jobs, né? Eu não vejo um ser tão brilhante que esteja a todo tempo tomando as melhores decisões, tá? E fazendo as melhores escolhas diariamente. Então, tem muita gente que diz, o Elon Musk é um gênio. Eu não tenho dúvida que o cara deve ser muito bom, mas eu enxergo ele muito mais como um RP, em relações públicas, tá? A quantidade de projetos e negócios que uma pessoa como ele está envolvido, do que um ser brilhante que está tomando as melhores. Ele tem timaço, né? Aí beleza. Então eu acho relevante a gente cuidar da nossa autoestima, tá? Para que a gente não fique endeusando personas que são muito bacanas e tudo, mas estamos todos lateralizados, tá? Todo mundo em pé, condições semelhantes. Compreende? Fantástico. Oportunamente, às vezes um está melhor posicionado, né? Um ganhou uma Apache 007, o outro ganhou o Hot Wheels, mas o Hot Wheels também deu muito prazer e pode gerar um insight diferente da Apache 007. Então, né? É por aí. Mas o que eu quero deixar de considerações finais é que, de fato, nós podemos influenciar o nosso futuro, né? Com ações, com medidas que a gente raciocina hoje, né? Mas buscando algumas premissas que vão contribuir para que esse futuro que você deseja influenciar, que você deseja vivenciar, ele aconteça de uma forma mais fluida e mais relevante, que é se cercar de pessoas que você reconhece e você admira. Se você seguir esse caminho, juro a você, não é o negócio, não é o modelo do negócio, não é a empresa, nem é o mercado que você está inserido, mas sim as pessoas que estão ao seu redor. Faça uma reflexão. Eu tive 3 oportunidades, Matheus, de emprego, de empreender na minha vida. Oportunidade A, B e C. Qual foi a melhor? Você vai lembrar daquele podcast que você fez com o Lucas e foi super divertido, daquele dia que vocês saíram para um happy hour, você vai lembrar daquele dia que você cometeu uma falha, tá? Que assim, lhe desconcertou, lhe tirou um pouco a paz, e aí foi Lucas que chegou lá, ou foi Matheus que chegou lá, ou foi Jaime que chegou lá e disse, não era bem assim não, ó, vamos aqui, ó, isso tem uma solução aqui e tal. Você vai lembrar dos momentos, entendeu? E quando você lembrar dos momentos, você vai lembrar das pessoas. Verdade. Porque os momentos foram vivenciados com pessoas, né? Então, no final,
ou no início, ou no meio, o que mais vai transformar a sua vida para melhor é essa convivência diária. Então, eu deixo aqui a minha gratidão. Falando de projetos futuros, rapidamente, a gente não tem tantos, né? São poucos, mas são os projetos que a gente se envolve de corpo e alma e que a gente, assim, nunca nem nos melhores sonhos imaginou participar. Então, isso é um puta privilégio, né? Mas nós acreditamos, pelo próprio mercado já ter validado, que a parte de branded residence, né, que são as residências com marcas, hora hoteleiras, hora de moda, isso é algo que possivelmente vai avançar, né? Possivelmente já avança fora, já avança no Brasil, né? Tem lá o Fazenda Residência, tem vários, né? Tem o do Rosewood Residência também, lá no Cidade de Matarazzo. Então, esse é um movimento que, de fato, ele vai tracionar mais à medida que tem mercado e compra esse tipo de produto e que tangibiliza valor nos serviços que esse produto agrega e tudo mais, no posicionamento desse produto, né? E no mais eu enxergo, falando um pouco local, né? E aqui não é uma dica, é uma percepção, né? Eu acredito que o mercado imobiliário local focou muito nos últimos anos em produtos ultra compactos ou compactos, e eu percebo, não sei se existe uma carência, mas existe um espaço aí para o 3 dormitórios, né? E de repente imóveis com um pouco mais de espaço, né? Espaços inteligentes, mas com um pouco mais de espaço. Percebo isso, humildemente falando para vocês aqui, falando o que a gente acredita. Beleza? Perfeito, Mateusão. Vou ficar uns 2 dias martelando, tá? Depois que tiverem, por favor, gente, esse corte aí, né? Eu sei que tem vários já, a Julinha tá aí anotando, mas esse do final Foi assim. Foi. Vamos embora. Ei, ficou um silêncio só ouvindo o Matheus falar, né? E a ideia da Massai, do podcast, é impactar, né? Impactar de forma positiva e transformar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que com esse podcast de hoje, muitas vidas, muitas pessoas foram impactadas e serão transformadas com todos os seus conselhos, com tudo que você trouxe. E com essa humildade você pode compartilhar com a gente, né? Nós somos gratos por tudo isso, porque as pessoas de casa e nós ficamos, assim, maravilhados com tudo que ouvimos, com tudo que nós conseguimos absorver e, com certeza, transformará também a nossa vida, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Muito bom, Mateusão. Muito obrigado mais uma vez. Eu já vou deixar o convite aqui para a parte 2, certo? Para a gente ter mais bate-papos, porque realmente foi fantástico. A expectativa estava muito alta, mas você superou, meu amigo. Foi gigante. Obrigado, gente. Episódio 003 do Massai Talks com o grande Matheus Hoffman. Valeu, generosidade de vocês. Valeu mesmo. Foi bom demais. Valeu, obrigado.